Mais um domingo na casa do Senhor, mais um mês que nós viramos aí, né? Hoje é dia 1º de agosto, glória a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui, apesar desse ano conturbado, você venceu, graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, amém? Por mais essa conquista que Ele nos dá, vencemos mais um mês, porque tem que ser assim. Porque tem que ser assim, né, queridos? Os dias estão tão difíceis que cada dia é uma conquista, cada dia é uma vitória, cada dia, cada mês que a gente vence é uma bênção. Porque infelizmente não acontece assim com todos, mas graças a Deus, glória a Deus, em Cristo nós somos mais que vencedores. Não importa o que o mundo diga, não importa o que as situações mostrem, em Cristo nós somos mais que vencedores, porque a nossa esperança em Cristo não é apenas para essa terra. A nossa esperança em Cristo não é que nós vamos vencer apenas nessa terra. A esperança que Cristo nos dá é para além de tudo isso. A pior coisa que pode acontecer nessa vida é o que? Seria a morte, né? Mas mesmo essa pior coisa, para o Senhor Jesus é apenas um recomeço. Mesmo a pior coisa que pode acontecer conosco aqui nessa vida é nada perante ao nosso Deus. Amém, queridos? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós constantemente devemos buscar. Esse é o Deus que nós constantemente devemos adorar e devemos confiar. Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, ressuscitou e prometeu que vai voltar. No culto passado nós ministramos exatamente sobre essa situação. Jesus vai voltar. Algo que é muito esquecido na maioria das vezes na cristandade. Coisa que para a igreja primitiva era algo constante. Todos os dias eles acordavam e lembravam que Cristo poderia voltar naquele dia. Só que foram passando os anos, foram passando os dias, foram passando as eras, e Cristo ainda não voltou. E infelizmente, na mente de muitos cristãos, essa promessa foi esquecida. Muitos de nós, incluindo a mim, como falei, muitos de nós vivemos muitas vezes voltados apenas para essa terra. Muitos de nós vivemos muitas vezes sem lembrar que a qualquer momento Cristo pode voltar. Que a qualquer momento Cristo pode voltar. E isso não é de agora não. Desde a antiguidade, há pessoas que esquecem disso. Desde a antiguidade, há pessoas que ignoram totalmente o fato de que Cristo vai voltar. E domingo passado eu comecei ministrando lá na carta de 2 Pedro, capítulo 3. E hoje nós vamos continuar nessa mesma linha, inclusive nesse mesmo capítulo. Vamos dizer assim, o tema da ministração passada foi Jesus está voltando. E agora, vou fazer igual o EZ, Jesus está voltando e agora parte 2. Amém? Nós vamos continuar no mesmo tema, no mesmo sentido. As cartas, querido, eu falei isso domingo passado, volto a repetir, elas são, dos livros em geral da Bíblia, eu posso dizer que são as mais importantes, se é que a gente pode colocar categoria nos livros. Por que elas são mais importantes? Elas estão ali equiparadas, vamos dizer assim, aos evangelhos. Por quê? Porque elas foram escritas justamente para a gente, para nós. Os apóstolos escreveram orientações sobre como nós, cristãos, deveríamos viver. Provérbios, salmos são adorações, né? Provérbios são conselhos para a vida em geral, mas para a vida cristã está aqui nas cartas. Está aqui nas cartas. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo João escreveram orientações para nós. E a carta de 2 Pedro é uma dessas cartas de orientações. Ele começa lá no capítulo 1 falando sobre que nós precisamos desenvolver a nossa fé. Começa, capítulo 1 de 2 Pedro. Ele recomenda que nós desenvolvamos a nossa fé.
que é preciso ter uma fé desenvolvida, que é preciso ter uma fé amadurecida no Evangelho. Que Evangelho é esse? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado, mas que ressuscitou. Essa fé precisa estar acesa constantemente no nosso coração. Ressuscitou e vai voltar. E como é que a gente adquire essa fé? Nesse mesmo capítulo 1 ele vai orientar que nós adquirimos essa fé fortalecida, que nós adquirimos essa fé desenvolvida através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós vamos conhecer e seguir conhecendo a esse Deus que nós servimos, e vamos ver que as promessas dele se cumprem, e nós vamos automaticamente, nosso cérebro ele vai, através do Espírito, vai começar a ter cada vez mais convicção, que assim como Deus fez no passado, Ele faz hoje. As promessas dele do passado permanecem até hoje. Ele nunca falhou e Ele não falhará. E assim a nossa fé vai desenvolvendo. E no segundo capítulo, ele vai dar um dos porquês que nós precisamos ter essa fé desenvolvida. E ele vai começar a falar sobre os falsos profetas, 2 Pedro capítulo 2. Ele vai falar sobre os escarnecedores, aqueles que vão tentar a todo custo nos tirar do caminho. E queridos, uma coisa é certa: quando você estiver num caminho de bem, quando você estiver seguindo um caminho correto, Satanás, o mundo, a sociedade vai enviar coisas, pessoas para tentar te tirar desse caminho. Isso é a mais pura verdade. Pode testar na sua vida mesmo, nos momentos que você decide assim: eu não vou mais pecar, eu não vou mais cair nesse pecado, eu não vou mais fazer esse comportamento. Parece que aí que a coisa vem forte para cima de você. É ou não é verdade? Quanto mais nós tentamos aí permanecer em Cristo, parece que mais vem, como dizem os pentecostais, mais vem o contra-ataque em cima de nós. E por isso que nós devemos ter essa fé fortalecida. Porque a partir do momento que eu tenho essa fé fortalecida em Cristo, a partir do momento que eu tenho essa fé fortalecida em Jesus, pode vir o que vier, nós não seremos abalados, nós não seremos atingidos. Nós não seremos atingidos. E esse é o que ele fala no capítulo 2. Capítulo 1, olha, vocês precisam ter a fé desenvolvida em Cristo. Vocês precisam crer nas coisas que Ele disse, e crer de fato. E vocês só vão crer nisso quando vocês tiverem conhecimento da palavra de Deus. E por que vocês têm que ter esse conhecimento da palavra de Deus? Para que não venham os falsos profetas, para que não venham aqueles escarnecedores e lhe tirem do caminho certo. E no capítulo 3, que foi o que nós vimos no último culto, ele vai falar do porquê, um outro porquê do porquê nós precisamos ficar firmes na fé, que é por causa da iminente volta de Cristo. Queridos, Cristo vai voltar a qualquer momento. Cristo vai voltar a qualquer momento. Isso é fato. Isso é fato. Pode ser que Ele não volte da maneira triunfal que está na Bíblia, com cavalos, com anjos. Pode ser que Ele volte para você num acidente de trânsito, por exemplo. Pode ser que Ele volte para você através de uma doença. Pode ser que Ele volte para você em qualquer situação. Porque a partir do momento que nós morremos nessa terra, é como se Cristo naquele momento tivesse voltado para nós. Porque a partir daí não há mais nada a ser feito. Tudo se encerra na morte. Ou tudo aqui nessa terra, tudo se encerra na volta de Cristo. E o apóstolo Pedro ele fala: olha, fiquem despertos, capítulo 3, fiquem atentos, fiquem vigilantes. Fiquem atentos e fiquem vigilantes. Porque mesmo que surjam esses escarnecedores, mesmo que surjam essas pessoas falando que Ele está demorando, Ele não está demorando. Pelo contrário, Ele está tendo paciência com cada um de nós. Porque Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E Pedro continua e digo mais: tudo já está planejado. Tudo já está planejado. Ele virá como um ladrão. Ninguém vai saber, ninguém sabe a hora e o momento. Ele vai vir de repente. Por isso, estejam acordados, estejam vigilantes, estejam com essa fé firme. E nós vamos seguir aqui no capítulo 3, agora de hoje, 2 Pedro, capítulo 3,
versículos, a gente leu no culto passado até o versículo 13, vamos ler agora a partir do 14, na NVI. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 14 ao 18, agora é o encerramento aqui da carta, ok? Vamos lá, fala assim o apóstolo Pedro: portanto, amados, enquanto espero essas coisas, empenhem-se, ou empenham-se, agora eu fiquei na dúvida, empenhem-se, para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, aqui Pedro recomendando Paulo, lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro daqueles que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, amém, por sua palavra. Mais instruções para nós, frente à iminente volta de Cristo. Nós já vimos, domingo passado, que nós devemos estar despertos, nós devemos estar atento àqueles falsos profetas, os escarnecedores. Nós devemos ter em mente que Ele cumpre a sua palavra, e nós devemos ter em mente que tudo já está planejado. E aqui o apóstolo Pedro traz mais 4, acho que foi 4 que eu anotei, conselhos para nós, frente à volta de Cristo que vai acontecer a qualquer momento. A primeira está aí no versículo 14, olha aí, portanto, amados irmãos, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. O apóstolo Pedro está falando, olha, lutem, se esforcem, para que no momento da volta de Cristo, vocês sejam encontrados em paz, imaculados, quer dizer, sem mancha, sem pecado, e inculpáveis, sem culpa. Em paz, imaculados e inculpáveis. Vamos aqui, primeiro ponto, em paz. Por que ele fala isso? Que nós devemos estar em paz. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vamos lá. Quando você pensa aí na volta de Cristo, pensa aí na volta de Cristo, Jesus está voltando. Qual é o sentimento que surge no seu coração? Medo, apreensão, susto, paz, alegria. É interessante a gente pensar, quando a gente fala muito da volta de Cristo, a gente pensa muito nessa volta que nós aprendemos que será triunfante, que será gloriosa, vai arrebatar a sua igreja. Mas eu vou aprofundar mais a questão. Quando você pensa na sua morte, pastor, falar de morte, mas porque o evangelho é para isso, o evangelho é para nos preparar para a vida e nos preparar para a nossa morte. Esse é o evangelho. Quando você pensa na sua morte, qual é o sentimento que vem? Se você soubesse, você vai morrer daqui a 5 minutos, que Deus nos livre em nome de Jesus. Mas se você soubesse, e aí? Qual seria o sentimento que viria de pronto no seu coração? É pesado, é pesado. Por isso, queridos, que a gente só consegue as coisas pelo Espírito de fato. Porque se for da nossa própria, se for aqui falar, ei, pastor Eric, e aí? O senhor fica em paz totalmente? Eu vou ser bem sério com vocês, não, eu fico apreensivo. Meu Deus do céu. Somente no Espírito nós podemos ter essa paz. Mas tem uma forma que nós podemos ter mais paz quanto a isso. Você sabe por que na maioria das vezes a gente fica preocupado com a morte? Porque a gente sabe o que vai acontecer com aqueles que não estão em Jesus.
E por isso que ele fala: olha, vocês têm que estar em paz, imaculados e inculpáveis. Na verdade, esse imaculados, inculpáveis, esse sem manchas inculpáveis, vai ser o que vai dar a consequência da paz. Como assim, pastor? Pensa só. Se você vive uma vida de pecados, se você vive uma vida de erros, se você vive uma vida, de certa forma, não seguindo ali os caminhos do Senhor, consequentemente, você vai se encher de culpa. E consequentemente, você vai estar manchado. Logo, nessa situação, é natural que venha o terror no nosso coração. É natural que venha o terror. É natural que venha o medo. Porque, cara, eu sei que se eu morrer dessa maneira, pode ser que eu não vá para o céu. Eu sei que se eu morrer dessa maneira, pode ser que eu não veja Cristo. Então o que quer dizer? Quer dizer que a todo tempo nós temos que viver santos? Não, porque isso é impossível. É impossível. Mas a todo tempo nós temos que viver nessa constante batalha para ser cada vez melhores. Cada vez melhores. Nós não vamos conseguir ser santos nessa terra, mas nós não devemos desistir de tentar. Porque quando nós tentamos, naturalmente, o Espírito que age em nós, querido, ele nos dá essa paz, ele nos tira essa culpa. Ele nos tira essa culpa. Até porque, por isso que é tudo ligado, por isso que Pedro fala: olha, conheço a palavra. Porque lá na palavra diz: olha, se vocês estão pecando, se vocês pecaram, não se preocupem. Porque diante de Deus, ao lado de Deus, nós temos alguém para nos defender. Nós temos Jesus que nos defende. E através dele, através do seu sangue, nós nos tornamos mais limpos, mais claros que a neve. Logo, se eu conheço isso, e se eu creio nisso, eu tenho paz. Mas, se eu viver numa vida de pecado deliberadamente, sabendo que é errado, mas mesmo assim permanecendo no erro, Satanás vem, toma a nossa mente, coloca culpa, aumenta mais as manchas, porque um abismo chama outro abismo, e nos tira a paz. E nos tira a paz. Nós devemos ter cuidado, queridos. Devemos ter cuidado em relação a essa questão de culpa. Porque a culpa, ela vem muito mais sobre os cristãos, porque nós sabemos a verdade, do que sobre os ímpios. O ímpio, ele faz o erro, tá certo, lá no fundo pode ser até que ele tenha uma noção que aquilo é errado, mas ele não liga. Mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por isso nós não podemos dar lugar, dar tempo ao pecado. Como assim? Cara, eu sei que isso é errado, mas eu vou continuar só um pouquinho, já já eu volto, já já eu paro, já já eu volto para Cristo de novo. Porque vai acontecer o que o apóstolo Pedro fala. Pode ser que não dê tempo, pode ser que Jesus volte. E aí, o que vai acontecer? Se ele voltar e neste momento você não estiver preparado? Foi o que aconteceu lá com as 5 virgens. Você lembra lá da parábola das 10 moças, 10 virgens? 5 eram sábias, mas 5 eram tolas, eram burras. 5 delas estavam totalmente preparadas, mas 5 delas, no início, olha, pensa só, elas não foram sem óleo para a festa, elas levaram o azeite. Ou seja, o que isso traz para nós? Eram pessoas que a priori, vamos lá, trazendo para o contexto cristão, eram pessoas que a priori eram cristãs, eram pessoas que a priori estavam na igreja, estavam servindo a Deus, estavam lá preparadas, estavam lá trabalhando para Deus. Mas ele demorou a voltar, que é exatamente o que o apóstolo Pedro fala. Pode ser que ele esteja demorando. E nesse interim, nessa demora, o que aconteceu? Elas que antes eram preparadas, elas que antes estavam ali servindo ao noivo, acabou o azeite. E quando o noivo chegou, elas não estavam preparadas. Por isso nós devemos estar, bem como ele fala aqui, empenhados a todo tempo
Cara, veio o sentimento, poxa, errei. Não se demore em se arrepender. Não se demore em voltar a Cristo, queridos. Porque é isso, quanto mais nós demoramos a tomar uma atitude para fazer o que é certo, mais difícil vai ficar. Mais difícil vai ficar. Por isso que hoje há uma enorme gama de desviados, que muitas vezes, assim como as noivas, estavam atuantes na igreja, faziam isso, faziam tudo na igreja, mas começaram a se afastar aos poucos, e agora já estão tão longe, que voltar é difícil. Jesus está voltando, então eu tenho que a todo momento ficar empenhado em me manter imaculado, me manter sem culpa, e consequentemente eu irei me manter em paz. É isso que o apóstolo Pedro está falando para nós essa noite. Além disso, além de se empenhar em ter paz, em se empenhar em viver uma vida santa, em viver uma vida sem mácula, que nós já vimos aqui que não é viver sem erro, mas viver todo o tempo persistindo em fazer o que é certo, nós devemos aí, como fala no versículo, deixa eu ver aqui o versículo, é o 15, coloca aí, ó, versículo 15. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação. Nós devemos ter paciência em Cristo, porque muitas vezes, por que nós perdemos a fé? Por que nós perdemos a esperança em Cristo? Vamos lá, porque muitas vezes nós pedimos alguma coisa de Cristo, nós pedimos alguma coisa de Deus, e por não ser o tempo de Deus, aquilo não acontece. Só que a gente quer que seja no nosso tempo, e por querer que seja no nosso tempo, por não ter paciência, o que acontece? Nós começamos a ficar incrédulos para com Deus, nós começamos a ignorar o poder de Deus. Eu pedi de Deus, Deus não me atendeu, então esse Deus não presta. Pode ser que não fale isso, mas lá no seu íntimo é isso que se expressa. Por isso que o apóstolo Pedro que fala, olha, tenham paciência no Senhor, tudo está sob seu controle, Ele está sob o comando de tudo, tudo está no tempo correto dEle. Se Ele demora a fazer algo, se Ele demora a nos dar algo, se Ele está demorando a voltar, é para o nosso bem, é para o nosso bem. Porque pensa só, se Jesus voltasse nesse momento, quantos daqueles que amamos ficariam nessa terra? Quantos daqueles que amamos não subiriam com Ele para os céus? Mas não, Ele está dando tempo para essas pessoas. Ele está dando tempo muitas vezes para nós mesmos, porque por várias vezes nós somos imperfeitos. Ora, por várias vezes, sempre. Então Ele fica aí todo o tempo dando essa chance, dando esse tempo. Vai, filho, melhora. Vai, se arrepende. Vai, anda. Por isso é interessante que o apóstolo Pedro fala, olha, dê uma olhada lá no que Paulo está escrevendo, porque ele fala a mesma coisa que eu estou falando, e é verdade, porque se a gente for lá para Paulo, Paulo fala, olha, eu queria dar algo melhor para vocês, mas às vezes parece que vocês são tão pequenos, vocês não crescem, que a gente tem que ficar todo tempo no leitinho. Paulo está falando exatamente isso, olha, vocês não se desenvolvem a fé de vocês, vocês ficam todo o tempo nessa mesma coisa, nessa mesmice, e não crescem, e acabam se desviando, acabam perdendo a fé em Deus. Por isso, além de nós nos empenharmos em fazer o que é correto, além de nós nos empenharmos em seguir uma vida cristã de fato, nós devemos ter essa paciência e esse entendimento que tudo ocorre no tempo de Deus. Tudo ocorre no tempo de Deus. Tudo está debaixo do seu poder. Tudo está debaixo do seu poder. Tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Passa aí o próximo, Naira. Passou? Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos.
Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem. Parar aqui um pouquinho nesses ignorantes e nesses instáveis aqui. Novamente, é como se Pedro chamasse a atenção de novo para nós termos cuidados com essas pessoas, os ignorantes e os instáveis. Vamos pegar os instáveis, que é mais fácil de definir. E isso entra muito do não confiar em Deus, do não ter esperar o tempo de Deus. Quer ver exemplo de instáveis? Tem aquelas pessoas que querem algo, querem, sei lá, N coisas. Aí começa, ora a Deus, pede. Aí começa, olha, eu vou aí naquela igreja, que aquela igreja lá desce o poder de Deus, naquela igreja eu vou conseguir. Aí vai. Aí depois, olha, eu ouvi falar que tem um profeta que vem e dá uma profecia e vai. Olha, porque eu ouvi falar que no monte, se eu subir no monte, isso é um exemplo de pessoa instável. Pessoa que quer a todo custo que a coisa aconteça no seu tempo, ignorando o tempo de Deus. Aí fica, não, porque aquele pastor é melhor, porque aquela igreja é melhor, porque aquela profecia é melhor, porque é ali que eu consigo, nessa igreja eu não consigo. Cadê a confiança em Deus? Cadê a confiança que tudo está sob seu controle? Que Deus usa quem Ele quer, independente de igreja, independente de pastor, independente de profecia, independente de monte. A mesma oração que é feita no monte é feita no raso, na beira do mar. É a mesma coisa. Mas não, ficam aí nessa instabilidade. Ignorantes em que sentido? Ignorantes que é usado aqui no grego, não é nem o ignorante de não conhecimento, é aquele ignorante que rejeita o conhecimento, que é o outro tipo de pessoa que nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos. Que é o quê? Aquela pessoa que até sabe que está errada, é aquela pessoa que até tem o entendimento que aquele não é a maneira certa de fazer, mas persiste, porque quer, persiste. E é interessante que ele fala, né, que essas pessoas aí eram pessoas cristãs, que pegavam as palavras do apóstolo Paulo e distorciam. Muito provavelmente os teólogos falam que aqui ele está se referindo, que eles estavam pegando aquelas passagens lá de Paulo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e estavam usando isso para viver de todo tipo, de jeito, coisa que acontece nos nossos dias. É ou não é que pegam esse versículo, essa palavra de Paulo, foi para a liberdade que Cristo libertou, portanto não fiquem mais debaixo de jugo, e pegam e usam isso para fazer N coisas. Tem até o ditado, que é errado e é perigoso, que diz o quê? Que hoje em dia tem igreja para todo gosto. Queridos, isso é perigosíssimo. Essa história de igreja para todo gosto. Como assim igreja para todo gosto? A igreja ela tem um padrão que ela deve seguir. Ah não, mas eu não consegui vencer esse pecado, então vou para aquela igreja ali que aceita esse pecado. Ah não, eu não consegui, eu não concordo com isso, então vou para aquela igreja que concorda com isso. Tem que ver o que a Bíblia fala. Tem que ver o que a Bíblia fala. E você pode ver que desde aquela época, engraçado que Satanás ele sempre usa as mesmas estratégias. O negócio não muda. Satanás nesse ponto ele é muito burro, no sentido, de certa forma, né? Que ele pega sempre a mesma coisa e recicla. Naquela época estavam pegando passagens bíblicas e usando aquilo, torcendo aquilo para o que eles queriam. Hoje em dia acontece da mesma forma. Pegam as passagens, distorcem para o que eles querem, torcem para o que eles querem. Ignorantes, instáveis, que não confiam em Deus, que não aceitam esperar o tempo de Deus, que Deus vai agir no seu tempo. E aí ficou outro alerta de Pedro para nós: não se torne essas pessoas. Se você ora e não está acontecendo um milagre, pode ser que porque para Deus aquele não é o momento. Pode ser que seja que para Deus Ele tem algo muito melhor. Ou você sabe do seu futuro? Quem é que sabe do seu futuro? Quem sabe do seu futuro é Deus. Naturalmente, se Ele já sabe o final da história, Ele pode muito bem aqui dizer: olha, eu não vou lhe dar isso nesse momento, porque se eu sei que se você tiver isso, você não vai ter um futuro bom.
E qual é o nosso papel? Continuar confiando em Deus, continuar crendo em Deus, não ser instável. Não falou não para mim, vou para ali, vou procurar isso, não vou me entregar de vez ao pecado, porque não dá certo. Não, tenhamos paciência, porque Ele está no controle. Em frente à iminente volta de Cristo, devemos, primeiro, nos empenhar em seguir uma vida correta, uma vida justa, uma vida cristã, em paz. Nós devemos nos empenhar em confiar em Deus e ter paciência, que tudo vai acontecer no seu tempo. E nós devemos aqui, parte 3 aqui, versículo 17, nós devemos nos guardar. Ponto 3 vai ser bem rapidinho aqui. Portanto, amados irmãos, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem perca a sua firmeza. Deixa eu ver que eu anotei aqui. Nem percam a sua firmeza e caiam. Portanto, amados irmãos, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros. Mais uma vez aqui, para você ver como Pedro estava preocupado, que nos últimos dias, que próximo à volta de Jesus, iam aparecer pessoas a todo custo para tentar lhe desviar do caminho. Mais uma vez aqui ele fala, olha, guardem-se dessas pessoas. Só que agora ele não fala muito no sentido espiritual, né? Porque primeiro ele está falando, olha, guardem-se dos falsos profetas. Aqui ele já fala mais do princípio que, guardem-se daqueles que não têm princípios morais. Princípios morais. Queridos, a vida cristã, ela traz junto um conjunto de regras. Nós, cristãos, priorizamos a família, formada por homem, mulher e filhos. Nós, cristãos, não admitimos assassinatos de bebês. Nós não admitimos. Nós não admitimos a promiscuidade geral. Nós não admitimos que haja sexo para todo lado, fornicação, que é sexo antes do casamento. Nós temos um padrão a ser seguido. Só que o que Pedro está falando aqui? Olha, tenham cuidado, porque nos últimos dias, próximo da volta de Jesus, vai aparecer pessoas que não têm um pingo de princípio moral, depravadas em todos os sentidos. Tenham cuidado com essas pessoas. Tenham cuidado. E queridos, é para ter cuidado mesmo, porque essas pessoas, elas têm um discurso doce. Porque pensa só, o negócio é tão feio, que se eles falassem o jeito feio mesmo que é, rapidamente a gente ia ignorar. Mas não, eles camuflam a coisa, eles fazem a coisa ficar bonita. Não, o amor está acima de tudo. Não, é o amor que vale. Não, a mulher, ela tem que ter o pleno controle sobre aquilo que está no seu corpo, tudo e tal. Falando em relação ao aborto, né? Nós devemos ter cuidado com essas coisas, que tentam constantemente nos empurrar goela abaixo. Devemos ter cuidado. E isso, queridos, é algo para muito além da questão política. Nós falamos isso, parece até que a gente está falando de política, porque está impregnado, mas não, isso faz parte da nossa vida cristã. Você como cristão, naturalmente, tem um padrão a ser seguido. Você como cristão, naturalmente tem um conjunto de comportamentos, que você deve nunca abrir mão. E um deles é esse, o princípio da vida. Uma vida vale mais que qualquer coisa, não importa quem seja, qual seja. Mas vai ter pessoas banalizando a vida, que a vida de um bebê não importa, que a vida de alguém que cometeu algo errado não importa, e N coisas que você está cansado de saber. O apóstolo Pedro diz que guardem-se dessas pessoas, cuidado com essas pessoas, e por fim, versículo 18, ele vai encerrar a carta dele falando que, olha, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre, amém. Cresçam na graça. Interessante aqui interessante ponto. Ele fala que cresçam na graça e no conhecimento.
Cresçam na graça e no conhecimento. Não vai adiantar você crescer só no conhecimento. Não vai adiantar você crescer na graça. O que seria crescer na graça? O crescer na graça aqui dá mais a ideia de ter experiências com Deus, de ter experiências com Cristo. Não adianta você ter conhecimento da Bíblia de capa a capa, se você não tem experiências com Deus. Mas não adianta também você, de certa forma, ter essa experiência com Deus, mas não saber nada. Eu acho que é até impossível você ter experiências com Deus e não ter conhecimento bíblico. Porque o que acontece? É conhecendo a Deus que nós vamos sabendo quem Ele é, e assim nós vamos tendo experiências com Ele. Por isso que está muito ligado, não pode existir um sem o outro. Nós devemos crescer em graça, crescer em conhecimento. Você deve procurar ter o amor pela palavra de Deus, conhecimento mesmo, saber das histórias bíblicas, saber quem é Jesus, o que Ele fez por você, saber o que fala cada uma das cartas do Novo Testamento, para que não venha um falso profeta e lhe engane, para que não venham as desilusões do mundo e lhe tirem. E conhecendo isso, você vai ter experiências com Jesus, experiências com Deus, que vão testificar no seu coração, que vão testificar na sua vida, que aquilo é verdade, que aquilo é verdade. Tenhamos experiências com Deus, tenhamos conhecimento em Deus. Para fechar, eu coloquei aqui 4 tópicos, o que fazer diante dessas coisas? Porque, queridos, o Evangelho, ele deve produzir mudanças na nossa vida, ele deve produzir mudanças na nossa vida. Você não vem aqui à igreja só para cantar música e para ouvir alguém falar, e depois, não, tem que ter ação. O que fazer? Primeiro, enquanto aguarda ansiosamente pela volta do Senhor, tenha pressa em desenvolver a sua fé, para que Ele encontre com paz. Tenha pressa em desenvolver a sua fé. Tenha pressa em pedir perdão ao pecar. Tenha pressa em se consertar com Deus. 2, Deus está lhe dando tempo para que você se aperfeiçoe. Portanto, não seja ignorante nem instável. Portanto, não seja dessas pessoas que não respeitam o tempo de Deus. Portanto, não seja dessas pessoas que sabem o que é certo e não fazem. Aproveite o tempo que Jesus está lhe dando. Aproveite o tempo que Deus está lhe dando, porque esse tempo vai acabar. 3, Jesus está voltando. Portanto, fique atento e vigilante. Cuidado com as coisas que podem querer lhe roubar do caminho correto. E 4, para encerrar, para crescer na sua vida espiritual, lembre-se, é preciso lembrar diariamente da graça e aprofundar cada vez mais no seu relacionamento com Jesus, no seu relacionamento com Deus, porque foi para isso que Ele nos criou, foi para isso que Ele, hoje é dia de ceia, foi para isso que Ele morreu, para nos resgatar e para nos dar a vida eterna, e para nós termos intimidade com Ele. Amém, meus queridos? Essa era a palavra do Senhor para a nossa noite. Dê um aplauso ao Senhor. Amém? Fique à vontade, amém? Nós vamos louvar ao nosso Senhor. Se você quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Se você